Idade era ter filhos, você estar bem. Hoje você tem aí o Facebook, hoje você tem um Instagram, você tem ali 30 mil seguidores, 50 mil seguidores, e então você está no auge aí do conhecimento, você é bem conhecido pela sociedade, que convive e segue por este caminho. Assim era o Instagram, assim era o Facebook na época. O Facebook na época da mulher, era ela ter filhos, muitos filhos, principalmente filhos homens. Aí o Instagram na época delas, ela era gerar filhos. Por quê? Porque com a mulher que tinha muitos filhos, ela era bem sucedida, ela era bem vista, e aonde quer que andava, era como uma coroa sobre a sua cabeça, ter muitos filhos, gerar muitos filhos, para que o seu marido fosse bem aceito diante da sociedade, o seu marido fosse honrado pela sociedade. A Bíblia fala que Onã, ao invés de dar prazer para Tamar, ele evita os prazeres, ele aproveitava dos prazeres do seu colo, ele aproveitava dos prazeres da sua intimidade, mas ele rejeitava a dignidade a Tamar, ele rejeitava o prazer a Tamar, pois o prazer de Tamar era de conceber um filho, o prazer que Tamar queria, o sonho que Tamar queria realizar, era de gerar um filho e provar para toda a sociedade que ela não era estéril, porque o primeiro já tinha morrido e morreu sem deixar nenhum filho. Agora vem o segundo, passa-se tempo e nada de acontecer filhos. Você imagina, você sendo vizinha de Tamar, olhando para a situação, já julgaria ela: esta mulher é estéril, esta mulher ela não consegue gerar filho, essa mulher era seca, no dizer popular da época. E então Deus se comove por amor a Tamar e fala: eu preciso dar um jeito, porque através de Tamar vai vir a minha descendência, através de Judá, pela vida de Tamar vai vir a descendência, vai vir o Messias para trazer redenção à humanidade. A Bíblia fala que quando Onã, ele faz essas práticas, ele toma para si somente o prazer, não realizando o prazer a ela, o próprio Deus o remove da história de Tamar. Você que tem uma promessa de Deus, sabe aqueles amigos que são removidos da sua vida? Não se chateie por isso, é o próprio Deus que está removendo aqueles que não são bons para te gerar prazer, para te gerar satisfação e gerar crescimento espiritual. Aquele que não gera crescimento espiritual, Deus não tem prazer e não tem tendência nenhuma em poder abraçá-lo, enquanto ele não tiver interesse de buscar a Deus e de te fazer crescer também. Ei, sabe aqueles momentos que você está uma bênção na igreja e de repente vem no suar do vento algumas amizades a mostrar para você alguns prazeres que você poderia estar participando? Ao invés de você estar perdendo aqui este tempo, 1 hora, 2 horas de culto, de repente, estes no qual apareceu na tua vida, está te convidando para ir por uma balada, para ir tomar uma cerveja, para provar um baseado de maconha ou algo parecido. Sabe, estes, Deus não tem prazer na vida deles do seu lado. Deus não tem prazer da amizade deles ao seu lado, porque estes estão te fazendo te apartar da presença de Deus. Assim foi Onã, estava fazendo com Tamar. Ao invés de levar Tamar, a cananeia, para os átrios do Senhor, para os átrios do Deus de seu pai, estava trazendo amargura ao coração de Tamar, estava trazendo amargura e vergonha diante da sociedade, diante da aldeia que ela morava. Então vem Deus, retira Onã da presença de Tamar, então vem Tamar agora pedir a selar, porque ela estava viúva. Então ela faz novamente o pedido
da lei do levirato, dizendo: olha, os seus 2 filhos morreram, eles não me deram filhos, eles não foram bons comigo, eles foram maus comigo, por isso eu peço agora o seu 3º filho, porque a lei diz que eu tenho esse direito de pedir o seu filho. E então Judá tem medo, Judá se depara com seus 2 filhos indo à morte, perde os seus 2 filhos. Ora, trazendo para os nossos dias, você já pensou? Uma mulher que perde um marido, casa-se com outro, perde outro marido, o 3º marido vai ter medo de casar com essa mulher, verdade ou não? Porque a mulher já, com ela, no relacionamento dela, já foi-se 2 maridos. O que está acontecendo? Então, a sua fama diante da sociedade estava no lixo, a sua fama diante da sociedade estava no chão. Por conta de quê? Porque ela não conseguia gerar filhos através destes filhos de Judá. Então vem Judá, vem e diz Judá: olha, o Selá ainda é pequeno, deixa que ele cresça mais um pouco e a te darei. A Bíblia fala que passa-se anos, passa-se dias e nada de Judá se manifestar a entregar Selá para ela, Selá para Tamar, para que viesse a casar novamente. Então vem Tamar, ela volta para a casa do seu pai, envergonhada, ela volta para a casa do seu pai, rebaixada, ela volta para a casa do seu pai, com a sua moral lá no chão, lá no lixo, porque não conseguiu gerar filho, não conseguiu gerar descendência para os seus maridos que partiram. Então vem Tamar e ouve, e ela ouve a história que estava acontecendo, uma grande festa ali, e Judá pega, mediante essas festas eram as festas das tosquias, aonde os pastores, donos de ovelhas, levavam seus rebanhos para arrancar as suas lãs, tirar as suas lãs. E quando chega nessa época, existiam muitas prostitutas na qual muitas prostitutas orientais, prostitutas cultuais, essas prostitutas cultuais eram as prostitutas dos templos, na qual os povos cananeus louvavam, prestavam culto, e essas mulheres vendiam seus corpos para ganhar dinheiro, para fazia parte do culto, era ter relações sexuais com aqueles que iam ao culto, e através das relações sexuais, diziam eles que estavam adorando a estes deuses. Então ela eram as prostitutas cultuais. Lá no livro de Reis você vai ver quando Elias se depara com Jezabel, ali tem as prostitutas cultuais, as prostitutas dos cultos que entregavam seus corpos. E Judá estava caindo na decadência. Judá ele participou destes cultos. Judá participou dessa prostituição. A Bíblia diz que quando Judá ele vai atosquear suas ovelhas, e ali participa, ao término do seu trabalho, quando ali tosquia suas ovelhas, Judá vem novamente para a sua casa. E quando Tamar ouve que o seu sogro vinha do culto, quando a Tamar ouve que o seu sogro vinha das festas, ela logo se vestiu, retirou a sua roupa de nudez, lançando um véu sobre a face. No costume cananeu, aqui no costume deles, nessa época, quem tampava o seu rosto com véu eram as prostitutas cultuais, eram as prostitutas de cultos. E então, quando Judá ele volta e se depara com aquela mulher sentada na entrada da cidade, Judá logo a vê e a deseja e diz: olha, deixa-me entrar a ti, deixa-me cultuar a ti, deixa-me ter prazer contigo, para que assim eu possa
me satisfazer, para que o Senhor possa prestar o meu culto. O que Judá estava fazendo aqui era transgredindo mais ainda a lei do Senhor, trazendo idolatria para a sua vida, através dos cultos com essa prostituta. Quando Tamar, ela se depara com o pedido de seu sogro, ela logo pergunta: o que você vai me dar? O que você vai me pagar? E ele logo diz: aqui está mais um dos motivos que comprova que era uma prostituta. Ao invés de Judá pagar com dinheiro, Judá oferece uma cabra, Judá oferece um animal de sacrifício. Aqui comprova mais uma vez que o que ele oferece a ela não era dinheiro. Aqui o que ele oferece a ela é um animal de sacrifício. Então Judá se depara sacrificando a outros ídolos além do seu Deus. E quando ela pergunta o que daria, ele fala que é um animal, mas ele não tinha nada, porque os animais ficaram para tosquear. E então ela logo pergunta: e o que você vai me dar de penhor, até que você me envie esse cabrito? Aqui está o ponto cêntrico da história na qual eu queria chegar. Ela então, ele fala: o que você quer? E ela diz: eu quero o seu cajado, o seu selo e o seu cordão. Para os bons entendedores da Bíblia, entende que o cajado representa a autoridade, o selo representa o Espírito Santo, o selo é um anel, e o cordão representa a comunhão. O que Judá está perdendo aqui não é simplesmente objetos. O que Judá está perdendo aqui é a autoridade na qual Deus lançara sobre a sua vida, através da vida de Jacó. O que Judá está perdendo aqui era a comunhão com o Espírito Santo, que estava na representação do selo. O que Judá perde aqui é a comunhão que era através do cordão. O que Judá perde aqui, irmãos, não é simplesmente objetos. O que ele perde aqui é o que um sacerdote não pode perder jamais. Judá estava ali, mas ainda sobre ele estava uma responsabilidade, era o cajado, era o selo, era o cordão. Ele tinha autoridade, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha comunhão. Sobre os seus ombros estava a responsabilidade de carregar aquilo que Deus confiou através da vida de Abraão, passado para Isaac, passado para Jacó, e agora, logo à frente, vamos ver que passara para Judá. Então Judá está perdendo aqui algo espiritual que Deus o confiou através de seus pais. O cajado, a autoridade, Judá já não tinha mais. Judá já tinha passado seu pai para trás lá atrás. Judá já tinha vendido seu irmão para ser escravo. Judá já tinha descido aos cananeus para tomar uma mulher que era proibido pelo Senhor. Judá agora estava cultuando a outros deuses, entrando no colo da prostituta, no caso aonde ele pensava que era prostituta. Então Judá estava entrando em uma decadência, aonde a oração já estava tão longe, aonde o jejum já não se corria mais em sua vida, aonde a comunhão com o Espírito Santo estava deixando de lado. E estes são os atos na qual o cristão, ou aquele que carrega a promessa, jamais pode deixar, jamais pode perder. Trazendo para os nossos dias, eu quero te dizer: não perca o Espírito Santo na qual Judá estava perdendo, não perca a comunhão na qual Judá estava perdendo, e também não perca a autoridade que Deus colocou em tuas mãos, na qual Deus te confiou em tuas mãos. Ei, pais, sobre ti há uma responsabilidade, autoridade sobre os teus filhos. Ei, pastor, sobre esta igreja é lançado através de tua
tua vida, a autoridade, o cajado, o selo e o cordão, na qual Deus diz assim: quem dá o cajado sou eu, quem dá o selo sou eu, quem dá o anel sou eu te coloco e eu te retiro no meu tempo, não é no teu tempo, diz o Senhor, de faço de covos, porque quem te levanta sou eu. Sabe quando tu levantas, sou eu quem te fortaleço, sabe as dores que se passam, sou eu que retiro com as minhas mãos, porque sobre ti velo a minha palavra e o meu chamado. Diz eu assim para a tua alma, lanço sobre a tua alma descanso, lanço sobre a tua alma descanso, para que tu saibas que eu é quem estou no controle. Aos seus olhos tudo está fora do controle, mas nas minhas mãos está tudo sob o controle. Farei eu grande obra através de tua vida neste lugar. Não saias, tão somente não te levantes da onde eu te coloquei, e a cadeira que eu coloco, eu honro aquele que eu coloco. Diz o Senhor: descanso tenho para ti, e tomo o teu peso em minhas mãos, e que tu saibas que eu sou Deus. Retiro eu de sobre os teus ombros o peso que tanto te tira a paz, e a minha paz manifesto em tua vida. Hoje derramo a minha paz, para que tu saibas que disse o Senhor contigo nesta noite. Ei, estão perdendo a autoridade, estão perdendo o Espírito Santo e estão perdendo a comunhão. Todos aqueles que querem levar a sua vida conforme tende o seu coração, você está perdendo exatamente isso. Você não está perdendo simplesmente 2 horas de culto, não. Você não está perdendo quando o relógio dá 9 horas. Eu saio da igreja antes do culto acabar e vou para a minha casa porque pastor não manda em mim, líder não manda em mim, não. Você não está perdendo isso, mas você está perdendo o finalzinho na qual a bênção iria te alcançar, aonde a honra iria te alcançar. É exatamente no término do culto que a bênção iria ser manifesta e tu sai antes do culto acabar. Sabe o que Judá está perdendo aqui? Ele está perdendo a comunhão. Sabe o relacionamento que seu pai tinha quando entrou em Betel e sonhou e havia ali anjos subindo e descendo dos céus à terra, terra aos céus? Sabe que o Judá estava perdendo? Estava perdendo a promessa de Deus sobre a tua casa, sobre a sua vida. Sabe o que Judá está perdendo aqui? Ele está perdendo a autoridade que na qual lá no futuro há de vir. Sabe o que Judá está perdendo aqui? A autoridade diante das nações, pois Deus o levantara a colocar diante dos seus irmãos, e o cajado jamais sairá das mãos de Judá. Isto é profético, está lá na frente, na qual Deus usa Jacó para profetizar sobre os seus irmãos. Sabe o que Judá está perdendo aqui? Ele está perdendo a oportunidade de ele dá continuidade na descendência, em sua descendência, para que através da sua descendência venha o Cristo, o Messias enviado por Deus. A Bíblia diz que quando Judá entra a esta mulher e então entrega nas mãos desta mulher, ele está confiando os seus bens mais valorosos, que ele não poderia dar de penhor a ninguém. Ei, não dá em penhor a ninguém aquilo que pertence só a você. A comunhão, ela não é nada para ser negociada. O Espírito Santo não é nada para ser negociado. A comunhão, o Espírito Santo e a autoridade que Deus confia em ti, não é nada para ser trocado e nem dado em penhor a ninguém. Isso Deus confiou em tuas mãos.
Você jamais pode desprezar aquilo que Deus te concedeu. Se Deus te chamou, meu irmão e minha irmã, tá doloroso, tá, mas abrace. Não deixe de lado aquilo que Deus confiou em tuas mãos. A Bíblia diz que quando Judá, ele pega e dá em penhor, ele confia nas mãos de alguém os seus bens mais valorosos. A comunhão já não existe mais. O relacionamento se acabou. Está entrando por caminhos errôneos agora. Está entrando no caminho da idolatria. Judá está deixando de lado aquilo que a sua família mais preservava. Era a autoridade, era o nome. Judá estava enraizando, as suas raízes estavam entrelaçando no mundo da idolatria, no mundo da imundícia. E quando, ao passar os 3 meses, a Bíblia diz que Tamar, ela se engravidou através daquela relação sexual. O seu sogro estava ali naquela casa como juiz. Tamar poderia recorrer às leis para sobressair da sua gravidez, porque estava sendo julgada de adúltera. E quando Judá ouve que a sua nora estava grávida, logo ele trouxe uma sentença sem nem buscar saber o que estava acontecendo. E dizendo, traga-a para fora para que a queimamos. Queimar prostituta, quem era pega em adultério, era apedrejada até a morte, e não queimada. Para ser queimada, só eram as sacerdotisas que carregava sobre elas esta lei. Se fosse pega, sobre elas era lançado a morte de ser queimada. Então Judá manda trazê-la para fora para que possa queimá-la. O diabo, irmãos, às vezes ele retira você da presença do Pai. Ele te leva para caminhos aonde você não deseja, mas para a sua carne é bom. Ele coloca nos seus lábios os mais doces mel, para que você possa tocar a ponta da língua e começar a saborear, a começar a desejar aquilo que é doce. Ele te retira da presença do Pai e te apresenta aquilo que na casa do Pai você não tinha. Ele traz para a sua mente uma teologia que você é livre, você pode fazer o que quiser. Até usa termos bíblicos, a Bíblia fala que nós somos livres, e o diabo até usa isso. O diabo, ele é tão sagaz, que ele nos leva para os caminhos